A gente já tem data certa, o dia certo para desencarnar. Eu trouxe um planejamento reencarnatório que eu vou desencarnar de tal enfermidade em tal período. Pode mudar esse planejamento, ter uma mudança ali, ou qualquer esforço que a gente fizer vai ser em vão? A única coisa que tem o determinismo na criação é o nascimento, a reencarnação e o desencarne. Isso é determinado. O restante, tudo vem dos nossos atos e dos efeitos que eles causam. Então, o que é determinado pela criação? Reencarnar, o nascer e o morrer, o desencarne. O restante vem fruto dos meus atos e das minhas atitudes. Então, com relação ao reencarne, a reencarnação, né, o tempo reencarnado, nós nascemos com uma quantidade de fluido vital, nós temos ali. Então, a depender de como eu gerencio a minha vida com os meus hábitos, ou eu gasto mais rápido esse fluido vital, ou eu cumpro o tempo que ele tem que ter para que eu termine a minha reencarnação. Então, quem vai determinar o seu planejamento reencarnatório é você. Então, por exemplo, André Luiz, ele com os maus hábitos fez o que nós chamamos do suicídio involuntário, porque ele sabia que aquilo fazia mal e ele continuou fazendo. Então, o fluido vital foi desgastado e aí ele teve, de repente, um desencarne precoce. Então, é isso que vai determinar o seu tempo de reencarnação aqui. Agora, com relação eu fiz lá meu planejamento, tá lá na planilha. Pá. Então, primeiro, eu chego aqui, a memória já apaga um pouquinho. Né? Eu às vezes tenho algumas lembranças e tal. E sempre, a providência divina, ela sempre vai respeitar as nossas escolhas. Então, muitas vezes, você planejou lá a sua reencarnação, chegou aqui, você fala, eita, não vou dar conta. Ou às vezes, você nem tem consciência de que você não deu conta. E tá tudo bem. Quando você voltar pro plano, isso vai ser trazido, né? Por isso que muitas vezes a nossa reencarnação é feita junto com os nossos benfeitores espirituais, porque chegou lá, você fala, não, agora não vou mais, vou pagar minha conta sem prestação. Bora, vamos que eu dou conta. É como fazer uma analogia aqui, ó. Vamos ver se você vai se identificar. É como se você falasse assim, volta de um treino de 10 km, aí você fala, tô pronto pra uma maratona. Isso, mas é empolgação, né? Isso. Se você for na maratona, você vai querer parar no meio, né? Aí o benfeitor fala, então, querido, né? Vamos fazer primeiro 15, Sim. Não vamos encarar a maratona, né? Tudo que você faz, não tem a grande frase de Pedro, o amor cobre uma multidão de pecados? Então, muitas vezes, tem lá no seu planejamento determinadas provas e expiações. Mas você chega aqui e você consegue dar conta tão bem que aquilo ou é amenizado ou é retirado, porque você já conseguiu construir e edificar de modo que você não precisa mais daquele aprendizado. Olha, gente, prova e expiação não é punição. Tem um título do Evangelho, desculpa te cortar, né? Do Evangelho que fala assim, né? Se fosse um homem de bem, teria morrido, né? Então, quer dizer que às vezes alguns que voltam pro plano espiritual com antecedência, né, em comparação aos outros, às vezes é uma bênção, um mérito para ele, né? É um mérito. Eu ouvi isso numa aula que eu assisti essa semana. O professor, eu achei ele brilhante, porque ele disse assim, olha como nós ainda estamos apegados à matéria. E a gente pensando que é espírita, não é apegado. Aí ele fala assim, porque nós deveríamos celebrar o desencarne. Porque se nós não fôssemos apegados à matéria, quando a pessoa desencarna, você fala, uhul, ela se libertou, voltou para a essência dela. Ele fala, imagina, 2 presos, né, numa cela. Aquele se libertou, você até sente uma invejinha, porque você fala, pô, ele foi, eu não fui, né? Mas não, a gente chora, a gente quer que a pessoa volte, a gente não quer ir, a gente quer ficar. Então, assim, às vezes também o desencarne acontece porque a pessoa cumpriu o que ela tem que cumprir. E quantos espíritos que vieram com missões definidas, às vezes, chega o momento do desencarne e eles pedem para prorrogar, para eles finalizarem aquela obra, e eles pedem com muita humildade, porque eles gostariam, e aí há esse acréscimo, e aí quando a pessoa cumpre, ela faz a sua partida. Então, vai muito de caso a caso. Mas, assim, o planejamento reencarnatório, assim, tem ali um plano. Nem sempre você vai cumprir a risca, você pode superar, você pode ficar aquém, mas o importante é, assim, na dúvida, busca o que te edifica, né? Kardec traz no livro, se eu não me engano, é A Viagem Espírita, de 1862, e essa frase me marcou
marcou muito. E ele fala assim, na dúvida, escolhe sempre a caridade. Então, na dúvida, tô com dúvida, seja caridoso. Da forma que é possível você ser caridoso naquele momento, né? Porque caridade não tem uma fórmula, né? Vai de cada um. Então, é isso que vai fazer o seu planejamento reencarnatório, a vida que você seguiu aqui, e chegar lá no outro plano. Mesmo que você chegue lá e você olhe e fale, poxa, faltou aqui, mas você chega lá e fala, mas eu dei toda a minha boa vontade, fiz o meu melhor, não fiquei ali. Sim. Tá ótimo. Já, troféu joinha. Porque a gente vê muito nos textos do Emmanuel, pode ser o tema que for, ele vai lá e coloca, trabalha e serve. Exato. Trabalha e serve, né? Nessa questão da caridade, né? O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.